José Manuel, percebemos então que caminhamos para sermos menos. Isso não pode ser, no entanto, uma forma de ajudar a resolver uma outra crise enorme das alterações climáticas? Eh, pode, pode, quer dizer, pode, sobretudo porque diminui a pressão sobre o ambiente. No Sim. entanto, a verdade é que eu acredito mais na capacidade de evoluir tecnologicamente e de inventar soluções do que propriamente uma solução que, no fundo, é, olha, uma peste negra voluntária. O que é que quer dizer com isto? É que desde o século XIV, o século da peste negra, que a população mundial não diminuía. E isso pode acontecer dentro de, enfim, as previsões variam sempre, e em demografia as previsões são super falíveis, mas fala-se que é possível que comece a diminuir a população mundial a partir de 2053, portanto daqui a 30 anos, basicamente. Estamos perto. Portanto, já nas nossas vidas, mais ou menos, não é? Em Quer algumas dizer, das nossas, em algumas princípio. pelo menos. Algumas Em pelo menos. princípio, Bem, sim. isto é uma mudança muito, muito radical, porque nos últimos 100 anos a população quadriplicou, e quadriplicou a um ritmo cada vez mais elevado. Houve, enfim, desde o século XIX que se diz que a Terra não vai aguentar, o planeta não vai aguentar. Há inclusivamente teorias com enorme impacto, como por exemplo, olha, o marxismo, que nasceram das previsões, nasceram de forma influenciadas pelas previsões de um senhor chamado Malthus, que achava que, portanto, isso ia acontecer, não aconteceu, e em boa parte não aconteceu, porque, por exemplo, nos últimos 60 anos, a população cresceu, multiplicou por 2,7 e a produção de cereais multiplicou por 3,2. O que é que isto significa? Significa que tens, na prática, mais alimentos, tens muito mais população, mas tens mais alimentos para alimentar essa população, em média. A gente sabe que em média há sempre alguns que não são alimentados, mas globalmente todas as previsões sobre a explosão da fome, a explosão da pobreza não se materializaram. Pelo contrário, aquilo que aconteceu foi, há muito menos pobreza no mundo, e já não podemos falar só da China. Nós não temos dizer, foi a China é que tirou as pessoas da pobreza. Agora temos que acrescentar a Índia à China. A Índia também deu saltos de gigante, literalmente. A Índia, quando tinha metade da população atual, não produzia cereais suficientes para alimentar a sua população, designadamente trigo, e hoje é exportadora de trigo porque há variedades novas de trigo. Basicamente por causa disso, porque há variedades novas de trigo. Portanto, aliás, o cientista que desenvolveu essa variedade nova, que é um senhor chamado Norman Borlaug, ganhou o prémio Nobel, e bem merecido, digamos assim, e bem merecido, porque de facto estamos a falar de garantir a alimentação de centenas de milhões de pessoas. Bem, mas dito isto, a verdade é que as tendências estão a mudar. Aquilo que nós estamos a notar nas sociedades desenvolvidas, e sobretudo quando falamos de sociedades desenvolvidas, falamos da Europa, está a começar e falávamos também já há mais tempo da China, por causa da política imposta do filho único. de cima para baixo, só se pode ter um filho, está a tornar-se uma tendência quase universal. E quando digo quase universal, em muitos aspectos, há dados que são muito impressionantes. Por exemplo, o índice de fertilidade. O índice de fertilidade é um número de filhos por mulher em idade fértil. Portanto, para manter a população, estima-se, depende um bocadinho da saúde, digamos, das condições de saúde, que em países desenvolvidos seja necessário ter 2,1 filhos por mulher. É evidente que ninguém tem um décimo de filho, mas pronto, é média, não é? Porquê? Por causa da mortalidade infantil, sobretudo, porque não desapareceu completamente, mas nós estamos na Europa já há bastante tempo abaixo disso. Em Portugal, como sabemos, temos discutido muito isso. Estamos com um índice entre 1,2 e 1,4, varia um bocado conforme os anos, 1,5 nos melhores anos. O índice de Istambul, país, portanto, a grande cidade, um país muçulmano,
o índice de Istambul é inferior ao de Berlim. O que é uma coisa que nos deixa assim um bocado abandanados. Mas mais, o índice de Calcutá, aquela megalópolis indiana que nós nos habituámos, as pessoas na rua, todo lado, não cabia lá mais gente, o índice de Calcutá também já está inferior à maior parte das cidades europeias. O México está com índices inferiores aos Estados Unidos. Portanto, de repente isto levou-me uma evolução em muitos aspectos inesperada. E em alguns países nós já desconfiávamos que isso ia acontecer, mas estamos com índices verdadeiramente muito impressionantes. Por exemplo, o Japão é aquele clássico exemplo, não é? O Japão é a população mais envelhecida do mundo, portanto, muita gente idosa, poucos filhos e muita dificuldade em ser japonês. Pode-se ir viver para o Japão, estar lá várias gerações e não se é japonês. Portanto, a imigração até é uma questão cultural, não é só legal, digamos assim. Mas há ali um país ao lado, de cultura parecida, onde a situação ainda é pior. Aliás, são dois países, num sabe-se muito pouco, provavelmente é uma catástrofe, nem se imagina, e o outro, a situação é muito complicada, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Norte nem se imagina o que seja. Mas na Coreia do Sul, o índice de fertilidade é 0,7. Não chega a ser um filho por mulher. Por mulher. Portanto, o que é o que é alucinante. Verdadeiramente alucinante. Portanto, sendo um país onde também... o que é que acontece nestes países, quando este problema se coloca? O que nós temos é situações, que já é a situação portuguesa, e é a situação de grande parte dos países da Europa, em que nascem menos crianças do que aquelas que morrem. Só para teres ideia, e este número também é um número eu acho bastante impressionante, o número mais antigo que eu consegui descobrir de nascimentos em Portugal, o número de nascimentos em Portugal é um número daqueles números recolhidos pelo Jaime Reis, que é aquele economista que faz ser histórias longas e que trabalhou muito na história económica. O número mais antigo que eu encontrei é 1890. Em 1890, à altura em que Portugal tinha 5 milhões de habitantes, nasceram em Portugal o dobro dos bebés que nasceram ano passado. Eu acho que está a ideia... Sim, dá uma ótima ideia. Portanto, metade da população tem o dobro dos filhos. Dos filhos, exatamente, estás a ver? Pronto. Quando vamos para outros países que têm dados mais antigos, por exemplo, em França, o ano passado houve menos nascimentos do que em 1806. 1806 foi o ano em que Napoleão ganhou a Batalha de Iena. Portanto, é meados do reinado de Napoleão, não é? Um bocadinho, ainda na primeira metade do reinado de Napoleão. Aliás, os franceses, desculpa interromper, estão muito traumatizados neste momento porque registram uma série de 12 meses com mais mortos do que nascimentos. O que para eles é uma coisa... Sim, mas porque repara, a França sempre, quer dizer, demograficamente. Isso está a acontecer praticamente, em Portugal já acontece há vários anos, e isso está a começar a acontecer em praticamente todos os países europeus. Portanto, a de população não está a diminuir em todos estes países, alguns já está, não é? Porque é compensada, entre aspas, ou ainda bem, depende da perspectiva, por imigração. Pronto. Portugal já está a viver uma situação dessas. Não sabemos exatamente quais os números, mas sabemos que estamos a viver uma situação dessas. Nós perdemos população de acordo com os censos, entre 2011 e 2021. Portanto, tivemos o censo de 2021 registou menos população que 2011. Foi uma surpresa para o INE. O INE tinha previsões de população que não estavam certas. Nós hoje exatamente não sabemos, até porque agora temos um debate sobre INE, AIMA, quantos imigrantes é que cá estão, e nós inclusivamente não temos a certeza, eu não tenho a certeza, se o INE, apesar de todo o seu cuidado, e eu acho que o INE é uma entidade bastante cuidadosa e tecnicamente competente, consegue, por exemplo, num censo em que as pessoas têm que voluntariamente responder de alguma forma, consegue apanhar, por exemplo, imigrantes ilegais. Até que ponto é que os consegue apanhar, pelo menos todos? Portanto,
e isso pode complicar bastante a situação, tal como também não sabemos se todos os imigrantes legalizados ou registados na AIMA ficaram em Portugal, imigrantes, quer dizer, estrangeiros, porque no caso da AIMA também temos aqueles que propriamente não são imigrantes, são teletrabalhadores, quer dizer, no sentido, não são imigrantes no sentido tradicional do termo, são pessoas que às vezes estão por cá, nómadas digitais, esses podemos considerar imigrantes, mas, por exemplo, reformados do norte da Europa ou dos Estados Unidos, que há muitos, e ricos, e brasileiros também, pessoas que escolhem Portugal para o fim da vida, também estão registados como estrangeiros, são estrangeiros, não passaram a ser portugueses, não é? Não estão a trabalhar, não estão no mercado de trabalho. Ora bem, há países onde isto tem compensado, há países onde não tem compensado, e aqui coloca-se um problema. Porquê é que isto está a acontecer? O que é que está a acontecer? Bem, primeiro ponto, a explosão populacional tem uma explicação. E não é que de repente as pessoas desataram a ter filhos no final do século XIX e início do século XX. O que aconteceu é uma revolução na medicina, na saúde, absoluta. Há um dado que eu penso que a maior parte das pessoas não tem noção, mas que é extraordinariamente interessante. Nós associamos muitas vezes o progresso, e associamos bem, à vida urbana, às cidades. E, portanto, quando falamos de civilizações, nomeadamente civilizações antigas, falamos de Mênfis, no Egito, falamos da Babilónia, na Mesopotâmia, falamos de Roma, falamos de Cartago, falamos de cidades também, as várias capitais chinesas, que houve várias, falamos de cidades assim. Não temos noção de que essas cidades eram sumidouros de pessoas. Portanto, havia uma espécie de armadilha, ia-se para as cidades não eram autossustentáveis. Para manterem aqueles níveis de população, precisavam de estar sempre a importar pessoas dos campos à volta. Porquê? Porque as cidades, eram enormes concentrações humanas, as doenças propagavam-se com muito maior facilidade, e a higiene não é a higiene de hoje, a higiene basicamente é um fenómeno do século XIX. Portanto, quando começamos a tratar de ter esgotos e ter água potável decente e por aí adiante, e portanto, nas cidades morria-se como moscas, não é? Enfim, a expressão não é a mais feliz do mundo, mas era isso. E portanto, a medicina mudou isto. Quer dizer, o Pasteur, a seguir o Fleming da penicilina, essas coisas por aí adiante, mudaram isto completamente. E portanto, a esperança de vida começou a aumentar. E aumentou de uma forma alucinante. A esperança de vida média, no princípio do século, em 1900, era de 32 anos no mundo, média mundial. Atualmente, em 2023, era de 73 anos. Não é duplicar, é passar de 32 para 73. Se considerarmos, eu fui fazer uma coisa por curiosidade, fui ver o ano em que eu nasci, portanto, e comparação com 2023, que é o último ano. Isto é o nosso mundo em data, aquilo que nós usávamos muito no tempo do Covid para ir buscar dados. A diferença é de 51 anos para 73 anos. Fazendo a média da evolução da esperança média de vida nestes 60 e tal anos, dá quase mais 4 meses por ano. Isto é, quase todos os anos nós acrescentamos, em termos da população mundial, 4 meses à esperança de vida. Isto é inacreditável. Houve só ali um solavanco grande, que foi o ano do Covid, houve ali um solavanco, mas que é um bocado mais estatístico do que real, porque o número de mortes também não foi assim tão alucinante como se estimou que fosse. Portanto, e isto naturalmente tem consequências. Portanto, e uma das as consequências são que temos muito mais pessoas idosas, o que é normal, e ainda bem. O problema é que do outro lado estão a nascer cada vez menos pessoas. O que se acentuou a partir da década de 60, imagino por uma razão que vocês, as três mulheres que aqui estão à minha frente, devem imaginar qual é que é, não é? Claro. Uma coisinha pequenina, assim redondinha, chamada pílula, que mudou tudo em termos de planeamento familiar
mas começou por mudar naturalmente nos países mais desenvolvidos e depois mudou literalmente em todo o mundo. E, e isso ajuda a explicar porque é que as taxas de natalidade começaram a descer. Mas não explica tudo. Quando se procura perceber porque é que as taxas de natalidade descem, qual é a correlação mais próxima, aquilo que se verifica, que durante muito tempo se pensou, era, bem, aquilo que era lógico. Eu nos países mais desenvolvidos e mais ricos, onde as pessoas têm mais garantias que os seus filhos vão ter educação, vão ter um futuro bom, vou ter mais filhos. Mentira. Foram os primeiros países onde aconteceu o contrário. Portanto, então o problema não é este. Então, o problema é a falta de planeamento familiar, a falta de pílula ou de outras formas de planeamento e, portanto, é nos países mais pobres que, bem, mentira, apesar disso se manter, como eu acabei de dizer, os países mais pobres também já estão abaixo do nível de manutenção da população. Uma exceção, que falaremos depois já dela, que é a África e sobretudo a África subsaariana. A África do Norte, a África, portanto, muçulmana, digamos assim, portanto, Argélia, Tunísia. A Tunísia também já está abaixo do nível de fertilidade. A Turquia também já está abaixo, apesar da Turquia ser um dos maiores países muçulmanos. O Egito ainda está acima, a Argélia ainda está acima, Marrocos já está marginalmente acima. Todos estes países já estão ali. Onde há muita, digamos, onde se mantêm os números antigos é a África subsaariana, onde temos números de 4 filhos por mulher, 6 filhos por mulher, em muitos países ainda. E está a diminuir, em alguns casos está a diminuir muito rapidamente. Há alguns onde já está ou no limiar ou abaixo desse limiar. Um deles tem muito a ver connosco, chama-se Cabo Verde. Portanto, ora bem, qual tem sido, digamos, a correlação maior que os demógrafos encontram entre esta evolução e os dados? Não é a economia, não é a disponibilidade ou não planeamento familiar, é a vontade de ter filhos. Portanto, a vontade própria. A vontade própria. A vontade própria. O que é muito, o que tem a ver com a evolução da sociedade. Portanto, essa vontade própria pode depois ter muitas explicações e por isso verifica-se, por exemplo, que há algumas correlações entre situações em que, por exemplo, a religião, países onde a religião tem mais influência ou menos influência, mas que não são correlações absolutas. Por exemplo, um país onde sabemos que a religião tem muita influência, é uma teocracia, que é o Irão, também já tem taxas de fertilidade negativas, quer dizer, abaixo da manutenção, não é? Portanto, abaixo de 2.1, ou está no limiar, estão a cair muito rapidamente. Portanto, não é a explicação suficiente. Há quem diga que a principal explicação é individualismo.